Prólogo. Taylor, séculos atrás. Dizem que toda história tem dois lados. No caso, o que vou contar a vocês não é necessariamente uma única versão ou duas, e sim um terceiro ponto de vista sobre um lugar que não pertence a ninguém, um reino criado por Deus e perdido em meio às suas ideias. Mas, para você entender melhor como isto funciona, vou contar um pouco da história dos meus pais. E ela começa há muitos séculos atrás. Antes mesmo da humanidade existir, enquanto a Terra ainda passava por um grande aquecimento, os demônios andavam livres sobre ela, por aqueles solos de terra e lava. Quando Deus decide iniciar o processo de evolução em algum planeta, ele sempre manda seus guerreiros limparem tudo, deixarem o lugar habitável sem nenhuma espécie interdimensional andando por tais solos. No começo de tudo, meu pai era um demônio maior, conhecido como Raon, o demônio corvo, líder de 30 exércitos infernais. Ele era uma entidade demoníaca capaz de destruir lugares em questões de segundos, ou até mesmo começar um grande caos sem controle. Minha mãe era uma guerreira da hierarquia dominações, rápida, ágil e criada para exterminar e sem coração. Seu nome era Eniel, ou Ene para os íntimos. Gaia, por conta da sua grande densidade energética, sempre atraiu muitos seres de diversos cantos do universo, tanto os poderosos e indomáveis como os fracos, que só existiam para serem carrapatos de alma. Com o início da criação mais conhecida de Deus até hoje, a princípio foi fácil, sendo que os guerreiros agiam sem dificuldade para exterminar os demônios de classes inferiores. Mas, conforme os matavam, as coisas iam ficando cada vez mais complicadas, pois, pouco a pouco, só restavam os seres mais cruéis e sanguinários. Algumas essências de anjos foram perdidas ou destruídas. O Criador, ao ver que seus filhos estavam com dificuldades de enfrentar os seres, pediu para que retornassem aos céus, para um descanso e replanejamento de ataque. Quando estavam, nova... Quando estavam nos campos de alecrim e mirra, Deus ordenou que mandassem esses demônios para uma nova dimensão recém-criada por ele. Este lugar seria como uma prisão, iria conter os poderes das criaturas, diferente das mais fracas que simplesmente morreram. Assim surgiu o famoso inferno. Esses seres foram enviados ao inferno muito antes da queda de Lúcifer. Por isso, os demônios eram guardados pelos tronos. Quando os dominações desceram à superfície da terra novamente para realizar o pedido de Deus, sabiam que dessa vez a batalha que enfrentariam seria pior, pois estavam lidando com os restos, mais mortais e destrutíveis. E foi nesse combate que meu pai conheceu minha mãe, e quando tudo começou a mudar em suas eternidades. Demônios são seres facilmente atraídos por beleza ou poder, sendo que essa atração é baseada nos pecados mortais. Para eles, corromper é um dos maiores prazeres. Faziam isso com qualquer criatura mortal que havia espalhada pelo universo. Corromper os garantia poder. E se essa criatura é um anjo, o desejo de corrupção é ainda maior. Quanto mais puro, mais desejável. Essa corrupção o transforma numa espécie de sucubus ou incubus, um demônio de sedução, mas também mãe e pai para criar novos demônios. Minha mãe tinha acabado de banir uma das criaturas para o inferno, usando um pentagrama desenhado com o sangue do demônio. Quando ouvi um farfalhar de asas enormes, pareciam incrivelmente pesadas, como as asas de um serafim. Um grito estrondoso soou nos ares, e como um grasnar de um pássaro, fazendo minha mãe pegar duas adagas dentro da bainha de seu baudrier, que ficava preso entre suas pernas e cintura. Ela empunhou com força as adagas, esperando o demônio que se aproximava. Suas asas se formaram em suas costas com rapidez,
a deixando pronta para voar caso necessário. Minha mãe fazia parte das dominações, uma espécie criada para a defesa. Era colocada para enfrentar qualquer ser sozinha naquele momento, pois seus irmãos, assim como ela, lutavam arduamente contra tais criaturas. Ela poderia facilmente chamar qualquer um dos seus irmãos, caso visse que esse demônio não seria morto facilmente. Poderia chamar seus irmãos da hierarquia humana, os querubins, mas ela tinha orgulho de seu posto. Quando o bater de asas pesadas ficaram cada vez mais perto, minha mãe se virou para trás com rapidez. Porém, apesar de sua velocidade, ainda fora devagar, pois sentiu o ardor de uma enorme lança negra atingindo seu ombro, a fazendo cambalear para trás. O sangue dourado jorrou ao chão e começava a consumir parte da lança. Parte de suas asas fora atingida em um corte limpo, mas ainda assim, provavelmente prejudicaria sua fuga pelo ar. Ela puxou com força e rapidamente a lança que ultrapassava seu ombro. Começou a se desfazer e em poucos instantes a poeira negra a queimou como ferro. Olhando para a mão machucada, ela fecha e engole a dor e o grito que percorreu seu espírito. Quando ela encara seu novo desafio, ela somente conseguiu ver um homem com forma de corvo saindo de uma escuridão. A grande quantia de cinzas e calor fez seus olhos arderem. Era como olhar diretamente para o fogo por muito tempo. Isso a fez perder a visão. Porém, mesmo sem ver, ela fora treinada para momentos assim. Sabia dizer somente com a vibração do solo onde o demônio estava. Ela lança uma faca em direção ao demônio, que para o azar da criatura fora atingida na boca do estômago. Ele caiu no chão bruto e a poeira se levantou ao redor do seu corpo. O cobrindo, sua escuridão, foi embora, e a faca começou a ser absorvida pela criatura, e por todo o seu corpo a sensação de espinhos percorreu suas veias. A criatura se levantou com rapidez, sentindo a dor consumir toda sua mente. Era como se sua cabeça estivesse sendo pressionada contra o chão com muita força. Ele passa a mão pela ferida, fazendo seu sangue negro escorrer pelo corpo nu e penoso. Antes que o demônio pudesse ter alguma reação, minha mãe lança mais 3 facas em sua direção, atingindo as pernas de pássaro, que logo são absorvidas pelo corpo, e fazendo a sensação espinhosa ser ainda mais intensa. Mas de forma masoquista ele ri e se levanta. Vejam só o que os céus nos ofereceram hoje, disse meu pai, transmutando para uma forma menos humanoide, e olhando mais atentamente para Eniel, que parecia uma cobra pronta para dar o bote, segurando sua espada Lostvayne com muito vigor. Raum agora, com um corpo meio homem, meio corvo, era completamente negro, com os olhos iguais a 2 ônix negras. Seu nariz era longo e curvo, a ponta era dura igual um bico, o pescoço longo e esguio, o tronco menor e o peito estufado. Os braços longos e magros, e os dedos compridos, quase ultrapassando suas pernas. Em suas algumas penas à mostra, e em suas costas, algo que se assemelhava a asas de corvos, com alguns lugares falhos, faltando plumagens negras e ralas. Ele estava completamente nu, com seu abdômen magro e as costelas aparentes e profundas, com um músculo que apontavam para sua intimidade. As pernas iguais às de um pássaro, longas, magras e curvas, com os ossos parecendo que foram quebrados várias e várias vezes. As garras nas pontas dos pés eram enormes e afiadas. Quando ele deu um passo para mais perto de minha mãe, fez um longo rastro no chão, e o som era como o tilindrar de lâminas. O sangue que saía da boca de seu estômago logo foi coagulado, formando uma crosta preta de sangue. Os céus nunca ofereceriam nada para seres como vocês, disse minha mãe, cuspindo no chão, em demonstração de repulsa. E mesmo que oferecessem, creio que seria uma chance de redenção. Demônio, queime no fogo do inferno! Ora, minha querida, assim destrata demais do que estou tentando fazer aqui. Se o seu criador,
nos oferecessem aquilo que pedíamos, não estaríamos nessa. Ele fez um gesto com as mãos, que tal movimento resultou numa pequena retração de dor, mas escondidas atrás de um sorriso, procurando o que dizer. Neste extermínio, minha amiga, você é uma boa assassina. Perdi um grande amigo por suas mãos. Desejar Gaia não está nos seus parâmetros. Eu sou um anjo, criado especificamente para matar. Estou te dando a honra de ser extinto pelas minhas mãos. Irá se juntar com seu amigo em breve. Caro bastardo. A voz de minha mãe não era nada suave, era pesada. Cada timbre era uma grande onda de poder que era solta. Sabe, minha querida, eu queria muito poder dizer que isto seria rápido. Suas penas. As penas que tinham nas pontas de suas mãos começaram a ficar endurecidas, como verdadeiras lâminas. Mas vou sentir muito prazer em cortar você. Eles avançaram em cima um do outro, e com o grande estrondo da colisão, fez com que seus corpos se erguessem uma grande nuvem de poeira. Ambas as armas foram usadas para proteção um contra o outro. Eles se afastaram rapidamente até que meu pai avança contra minha mãe. Ambos foram jogados para o outro lado do campo de rochas, colidindo nas paredes. Eles se enfrentaram com força e vigor. Meu pai, sabendo que os anjos podem se comunicar entre si durante uma batalha, assim que minha mãe atacou novamente, depois da colisão, ele enfiou 3 adagas nela, uma em sua garganta, uma em sua cabeça, e esfaqueou rapidamente seus ouvidos, fazendo com que ela não conseguisse usar seus sentidos por alguns momentos. Com facilidade de cura que os anjos possuem, ela retirou as lâminas que meu pai enfiou nela, e sua essência se curou novamente. Mas a comunicação com seus irmãos estava muito fraca. Por isso ela teve que enfrentar meu pai sozinha. Ela tinha tanta força quanto ele, e tinha confiança de que poderia ganhar. Ambos lutaram com todas as suas forças, e sem se importar com os estragos à sua volta. Minha mãe quase conseguiu banir meu pai para o inferno 2 vezes, quando ela conseguia deixá-lo inconsciente por alguns segundos com os socos e as batidas que dava em sua cabeça. Porém, o osso duro de pássaro que formava seu crânio era difícil de quebrar somente com as mãos e com os cabos de suas facas. Não eram o bastante para fazê-lo desmaiar por longos períodos. Meu pai, com tais ataques fracos, curava-se com rapidez, e a cada vez que se curava, avançava com ainda mais fúria perante minha mãe. Por fim, Raul realmente fez aquilo que prometera. Ele cortou ela em diversos lugares, a deixando sempre com alguma ferida aberta, para que enquanto uma se curasse, a outra ficasse vulnerável. Ele avançou ainda mais e mais. Minha mãe em nenhum momento ficou preocupada com isso, ou até mesmo com medo. Contudo, anjos não possuem sentimentos em campo de batalha. Se ela morresse, enfrentando meu pai, ele nem sequer saberia disso. Que sua amada, quando o viu pela primeira vez, não sentiu nada. Na briga que ambos travaram, meu pai enfim conseguiu apagar minha mãe e estava prestes a enfiar uma de suas penas nela, bem no centro de sua mente, e transformá-la em um demônio, uma sucubus, que se tornaria porca e escrava da sua espécie. Mas ele olhou para aquela essência estirada no chão, sem qualquer movimento, somente com um pulsar de luz que indicava que estava viva. Ele apontou uma de suas penas para sua garganta, ao invés da sua essência de vida, e com tal movimento fez um longo e profundo corte em sua garganta. O sangue dourado jorrou no chão e o ensopou completamente. Ele voltou para sua forma de pássaro e voou para longe, deixando minha mãe viva. Com o passar dos séculos, após ter se recuperado e voltado para a superfície de Gaia, Niel, juntamente com os seus outros guerreiros, para garantir que o lugar não fosse mais ocupado por demônios. Ela simplesmente estava vagando pelas terras, que estavam enfim férteis para receber a vida,
A felicidade consumia cada uma de sua espécie. Em uma dessas passagens pela linda natureza que estava começando a brotar no solo, minha mãe avistou algo se movimentando perto de uma sombra. Ela estava sozinha naquela área. Quando ela chegou mais perto do local, localizado entre uma árvore e uma grande rocha, ela viu meu pai novamente, aquele demônio que poupou sua vida anos atrás. Minha mãe não ligava para isso. Ela sabia que ele não havia sido banido. Lera isso nos escritos do céu sobre a orla de demônio que estavam no solo. Naquela época, descobrira seu nome e não o achou na lista de moradores do inferno. Meu pai olhou-lhe e deu um sorriso de deboche. E quando ela avançou para atacar meu pai com uma de suas adagas, ele simplesmente segurou seu pulso e a puxou para dentro das sombras, a fazendo ser a única luz no meio de toda aquela escuridão. Minha mãe não conseguia ver meu pai, e como estava num local desconhecido, não havia reconhecimento de todo o ambiente para sentir Raum. Onde quer que ele estivesse, no meio daquela escuridão, parecia que estava por todo lugar. Ela só conseguia ouvir ele, aquela voz rouca e assustadora. Meus cortes nem sequer deixaram marcas em você. Sua voz fazia um grande eco nas sombras. Era como se ele estivesse fundido naquele lugar. Ele chegou perto do ouvido de minha mãe e disse: Que bom, você é linda demais para ser marcada. Ela tentou acertar meu pai, porém era difícil acertar aquilo que você não via ou sentia. Se ousar encostar seus malditos dedos em mim, irei arrancá-los fora. Se continuar assim, não vai sair desta sombra nunca. Ele apareceu na frente de minha mãe, cara a cara com ela, a forma meio homem, meio pássaro. Seres como você não foram feitos para serem respeitados. Posso simplesmente chamar um dos meus irmãos e sairei daqui. Pode, disse ele simplesmente. Mas não fez isso até agora. Como ousa? Ela estava prestes a enfiar uma adaga na garganta de meu pai, quando, com um estalar de dedos, minha mãe foi devolvida ao campo que germinava pequenas flores amarelas agora. Ela olhou ao redor e viu um pássaro soar ao longe. E ela viu novamente sua realidade, acreditando que aquilo só poderia ser uma ilusão. Quando virou seu rosto para as sombras, não via nada, somente um leve e transparente escuro. Com o passar dos tempos, o jardim ia crescendo cada vez mais e mais. As terras ficavam lindas e puras. Porém, toda vez que minha mãe olhava para onde ficava aquela sombra em especial, ela encontrava algo, pequenos e estranhos presentes, como uma pedra de bruxa, um crânio de pássaro, uma flor da meia-noite, um pedaço de madeira. Esses presentes estranhos eram sempre curiosos para minha mãe. Para ela, receber presentes significava devoção e adoração. Sempre que alguém adorava um deus, dava-lhes presentes, oferendas, e ela estava recebendo agora. Eles continuaram por quase 10 anos, mas ela nunca o vira. Somente aqueles recebidos que indicavam a sua existência. Porém, um dia ela decidiu esperar, avisou seus irmãos e pediu permissão ao Criador para que ficasse no jardim. Ela recebeu a permissão e assim ficou sentada esperando em mudra cósmico. Aquele maldito e estranho e confuso ser. Quando um dia, pouco antes do solstício de verão, meu pai simplesmente apareceu do nada, assim como sempre, aparecia e sumia. Era o meio da noite. Ele abriu um pequeno portal nas sombras,
Quando colocou a cabeça para fora para olhar ao redor, percebeu que agora o lugar era um jardim florido. Porém, o que chamou mais a atenção foi as pernas da minha mãe, cruzadas bem à frente de seu rosto. Ele sorriu ao perceber que ela parecia estar hibernada em uma meditação eterna. Poderia ter escolhido um outro lugar, sabia? Disse ele com sarcasmo, supondo que ela não tinha ouvido. Mas, quando minha mãe acordou rapidamente, enfiou a mão dentro das sombras, segurou o pescoço de meu pai com força, o estrangulando. Ele somente começou a rir e a puxou para dentro da escuridão consigo. E foi assim que minha mãe e meu pai começaram um amor complicado em vários momentos. Minha mãe tentou matar meu pai? Sim, mas eles sempre acabavam enroscados depois de algumas pequenas brigas, dentro daquela escuridão eterna. Eles estavam em paz, e quando a terra estava finalmente finalizada para receber a vida, os seres do céu e do inferno ficaram sabendo o que estava acontecendo, principalmente entre meus pais. Para os demônios não tinha importância o que eles faziam, mas sim o fato que meu pai se negava a corromper minha mãe. E minha mãe foi rejeitada completamente pelos céus por amar seu inimigo ao invés de matá-lo. Deus então a baniu dos céus, a tornando uma espécie de anjo caído. Sua essência de vida começou a ser caçada para ser recriada, e eles sabiam que na Terra eles não poderiam ficar vagando, já que lá seriam facilmente encontrados pelos guerreiros de Deus. Meu pai e ela decidiram fugir para um lugar onde somente alguns demônios sabiam chegar, os demônios que tinham facilidade de andar pelas sombras. Um fato curioso sobre dimensões: elas são facilmente acessadas, mas ao mesmo tempo muito bem escondidas, pois para se encontrar nelas, você precisa saber o caminho delas. Mas o caminho fica numa completa escuridão. É como fazer um labirinto no escuro. Tem que ter conhecimento de onde está, para onde vai, sem ver nada. E a cada curva do labirinto guarda uma dimensão diferente. Por isso é fácil você acessar qualquer uma. Mas a dimensão que você procura já é mais difícil. No caso, meu pai sabia o caminho para uma dimensão zero, ou seja, um limbo. Não havia nada naquele lugar. Alguns supunham que o Criador esqueceu daquela dimensão e não deu função alguma. No entanto, era o lugar perfeito para dois amantes fugitivos com as cabeças em jogo. Somente meu pai sabia chegar lá, e até que os seres de luz os achassem, já teriam saído, ou então morrido, pois o tempo de cada dimensão também é diferente, e daquela igualmente. Como conta esta história no futuro, é fácil de dizer o tempo dela. Básico, depende da linha do tempo. Essa dimensão, hoje conhecida como Unlinsley, é o tempo inválido, ou seja, não fixo. Quando se sai dela, pode facilmente estar em 2050, como em 1520. Então o tempo dentro de Unlinsley ocorre de uma forma que, se desse para comparar algo, seria a viagem temporal, se tornando algo não fixo. O tempo lá dentro passa sempre, ou em pôr do sol, ou em nascer do sol, ou meia-noite. Às vezes às 3 da manhã, pois essa dimensão precisa estar no que aponta o começo de todos os tempos. Ela tem que estar sempre no momento onde os céus tocam o chão e nunca no meio-dia, exceto em dias de eclipse, que todo lugar é iluminado. Todas as dimensões são iluminadas. E meus pais, como dois amantes em um lugar sem lei, consumiram seu amor várias e várias vezes. E em uma dessas vezes, eu fui criada. E quando eu nasci, alguns outros seres já habitavam o limbo com meus pais. Alguns amigos, algumas espécies, algumas almas.
alguns banidos de seus planetas, uma civilização ou cidade. Ali, eles eram iguais a eles. Ninguém. Estava tudo indo bem, uma civilização pacífica, sem categoria de bem ou mal. Porém, em algum momento, Odisseus e o Inferno descobriram novamente onde eles estavam dessa vez. E ainda mais quando souberam o que aconteceu. Um anjo estava gerando uma híbrido de demônio. Os seres sem categoria que habitavam naquele lugar sem equilíbrio, os céus e o inferno ficaram irritados. E pela primeira vez, ambos se uniram para exterminar uma terceira raça e esperaram a oportunidade perfeita para invadir o local e matar todo mundo, sem dó ou piedade. Ninguém ali deveria existir. Quando fizeram isso, em específico no meio-dia, minha mãe acabou sendo morta, pois ela, como uma guerreira, mãe de guerra de todos aqueles que viviam em Linsley, ficou e protegeu seu povo enquanto todos fugiram para as dimensões vizinhas. Minha mãe morreu quando eu era pequena, mas morreu defendendo o seu lar. E meu pai, com medo de que eu fosse descoberta, adormeceu seus poderes e bloqueou minha visão para toda a realidade de um mundo fantasioso, para que eu vivesse em Gaia igual uma humana. E agora é hora de falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Taylor, a princesa de Linsley, e essa é a história da filha de um anjo e um demônio, que lutou ao lado de seres místicos para criar um terceiro reino divino. Espero que gostem da minha história, a história da minha vida, pois ela é muito doida. Na verdade, ainda é. Ai, ai, que infeliz imortalidade.